boa tarde, amigos e amigas. Hoje, 30 de novembro de 2024, estamos começando mais uma edição do Semanário Cabano. Aqui, aquele momento na qual vamos comentar, vamos analisar as principais notícias da semana. Estamos esperando aqui o professor Zé de Mello entrar no estúdio para participar também desse Semanário Cabano. Até ele chegar e colocarmos aqui na live, nós iremos comentar aqui, começar né, a comentar as principais notícias da semana. E a semana foi bastante produtiva, né, em termos de notícia, e gostaria de começar com vocês com esta primeira notícia aqui, que foi o fato do STF formar maioria sobre a validação de usos de crucifixos e imagens de santos em prédios públicos. Essa questão tratou-se de um recurso especial, chegou no STF, e eles tiveram que decidir, até porque se tornou uma questão de repercussão geral. Então, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou essa semana e considerou válida a presença de símbolos religiosos em prédios do governo, desde que o objetivo seja manifestar a tradição cultural da sociedade. Eles analisaram isso através dos votos, foram computados virtualmente, e eles analisaram o recurso que questionava justamente essa exposição desses objetos. O processo ele foi iniciado no dia 15 desse mês e tinha que se encerrar na terça-feira, dia 26. Foi o que aconteceu. A discussão envolve direitos previstos na Constituição, né, como a liberdade religiosa e o Estado laico, ou seja, a posição de neutralidade do poder público diante das diferentes concepções religiosas. O relator, que foi o ministro Cristiano Zanin, ele votou no sentido de que a presença dos símbolos religiosos não afeta princípios constitucionais. Então, o recurso que estava sendo julgado no STF afirmava que o uso de objetos religiosos, de crucifixos, por exemplo, em ambientes do poder público feria princípios constitucionais, em especial, né, o princípio da laicidade do Estado. Mas os ministros do STF seguiram o voto do relator, do ministro Cristiano Zanin, no sentido de que eles não feriam nenhum princípio constitucional. E a tese do relator é a seguinte, é que a presença de símbolos religiosos em prédios públicos pertencentes a qualquer poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, desde que o objetivo seja manifestar a tradição cultural da sociedade, ela não viola princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade. Então, a tese é que a presença dos símbolos religiosos ali, eles fazem parte da tradição cultural brasileira. Então, se fazem parte da tradição cultural, eles não ferem princípios constitucionais. Ou seja, em outras palavras, os objetos religiosos, eles se incorporaram de tal maneira à cultura brasileira que eles já fazem parte dessa cultura. Então, eles não ferem princípios constitucionais. Então, a tese fixada pelos ministros vai servir de guia a ser aplicado em todos os processos semelhantes em instâncias inferiores da justiça. Então, é um assunto que vai adquirir essa tonalidade. E quem acompanhou o relator foi o ministro Flávio Dino, André Mendonça, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. O ministro Edson Fachin acompanhou o relator, mas com algumas ressalvas, no sentido de reconhecer o reconhecimento de culturas diversas de formas diferentes do modo de ser e de estar. O recurso, como eu disse,
começou com a ação do Ministério Público Federal contra a exposição desses símbolos religiosos em prédios públicos do governo federal. E foi lá em São Paulo. Inicialmente, a Justiça Federal rejeitou o pedido, sustentou que a laicidade do Estado não impede a convivência com símbolos religiosos, mesmo que em locais públicos, porque eles refletem a história nacional ou regional. Então, aqui, um tema que foi discutido essa semana, se tornou notícia, é que o STF formou maioria no sentido de não proibir em âmbitos do poder público o uso de símbolos religiosos na medida em que não ferem princípios constitucionais, como, por exemplo, a laicidade do Estado. Outra notícia que foi importante discutir essa semana foi o boicote ao Carrefour, aos frigoríficos, no sentido de que os frigoríficos interromperam o fornecimento de carne à rede brasileira. O que foi que aconteceu? Vamos lá. Um representante da Carrefour, Alexandre Bompard, ele disse que seria interrompido o fornecimento dos frigoríficos da rede Carrefour em relação, no sentido de proibir esse fornecimento das carnes dos países que compõem o Mercosul. Ou seja, o que é que aconteceu? Havia um acordo entre o Mercosul, há um acordo entre o Mercosul e a União Europeia para fornecimento de carne da América do Sul, do Mercosul, para a União Europeia. Só que a França, numa atitude de proteção ao seu mercado, né, disse que era contra. E disse o representante do Carrefour que iria interromper o fornecimento de carnes para aquele país. Então a notícia diz o seguinte: a JBS, um dos principais frigoríficos brasileiros, interrompeu o fornecimento de carne ao Carrefour em resposta ao boicote anunciado no dia anterior da CEL, da rede francesa, aos países que compõem o Mercosul. A Friboi, marca da JBS, também responde por cerca de 80% das carnes vendidas no Carrefour. O Grupo Carrefour Brasil negou, durante a semana, que a rede estava desassistida em relação ao fornecimento de carnes em suas unidades, e o seu representante disse que é improcedente a alegação de que o Grupo Carrefour Brasil estaria desassistido de carnes brasileiras, que a comercialização do produto estava ocorrendo normalmente, que nenhuma loja estava desabastecida, e lamentou a decisão dos frigoríficos e comentou o impacto da suspensão, né? Segundo esse representante aí, que diz: infelizmente, a decisão pela suspensão do fornecimento de carne impacta nossos clientes, principalmente aqueles que confiam em nós para abastecer suas casas com produtos de qualidade e responsabilidade. Segundo o Carrefour Brasil, eles estavam em diálogo para encontrar a solução mais adequada. A retaliação dos frigoríficos brasileiros em não fornecer mais ao Carrefour Brasil vem como uma forma de retaliação ao boicote anunciado nessa quarta-feira passada agora pelo Alexandre Bonfá, que é o CEO
do grupo global Carrefour, as carnes que compõem o Mercosul. Apesar do Carrefour Brasil ter tentado se distanciar das declarações, o francês é controlador da companhia, com mais de 60% de participação. Agricultores franceses alegam que os produtores do Mercosul não seguem as mesmas regras, principalmente as ambientais, e teriam vantagens competitivas injustas. O que foi que aconteceu? Para responder, né, aos interesses de um mercado francês, que tinha, em tese, embora o mercado francês corresponda a 0,5% das importações de carnes do Mercosul, mas isso ia afetar os agricultores franceses. Então, a forma deles impedirem esse acordo da União Europeia com o Mercosul, eles alegaram que as carnes do Mercosul, obviamente incluindo os produtores brasileiros, eles não atendiam aos padrões internacionais sanitários. Então, foi nesse sentido que eles boicotaram esse acordo do Mercosul com a União Europeia e, em resposta, em retaliação, os frigoríficos brasileiros disseram que não iriam mais fornecer, até se resolver essa situação, esse imbróglio, fornecer carnes à rede Carrefour Brasil. Então, entidades brasileiras, elas se posicionaram em relação às declarações, até o próprio ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, e o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, um dos principais estados brasileiros em termos de fornecimento de carnes bovina, defenderam publicamente esse boicote à bandeira Carrefour. Inclusive, o próprio ministro da Agricultura pediu que os frigoríficos tomassem, né, um posicionamento mais sério. Então, essa questão aí de mercado, ela foi bastante ampla. Inclusive, o próprio presidente Lula se posicionou no sentido de afirmar que os franceses não apitavam nada, né, no sentido de defender a manutenção do acordo comercial do Mercosul com a União Europeia e não dar importância, né, ou desvalorizar esse posicionamento dos agricultores e da rede Carrefour global em relação às carnes brasileiras. Outra notícia que afetou, que foi amplamente discutido durante a semana, foi em relação ao o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ter retirado o sigilo do inquérito do plano de golpe e enviou o relatório, o inquérito da Polícia Federal à Procuradoria-Geral, para que ela analise e denuncie ou não os indiciados na investigação. Então, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, derrubou, né, o sigilo do relatório da Polícia Federal, que investiga suposta tentativa de golpe de Estado por militares em caso de derrota do ex-presidente Bolsonaro, em 2022. Na decisão interlocutória do ministro, ele determinou o encaminhamento do material para a Procuradoria-Geral da União, da República, na verdade, e a PGE vai decidir se vai denunciar os indiciados ou não. É um relatório de 484 páginas, na qual indicia 37 pessoas, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. A investigação, que foi concluída agora na quinta-feira, como eu disse, levou ao indiciamento de 37 pessoas, dentre elas Bolsonaro, o general Braga Neto, que foi ex-ministro da Defesa e da Casa Civil e foi candidato a vice na chapa de Bolsonaro, o general Augusto Heleno, que foi ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional,
o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o Alexandre Ramage, que atualmente é deputado e, à época, exercia o cargo de ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência. 5 pessoas já estavam, né, inicialmente presas, desde o dia 19 de novembro. Foi Mário Fernandes, que é a general da reserva, Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel, Rafael Martins de Oliveira, major, Rodrigo Bezerra de Azevedo, major, e um policial federal, o Valdemir Matos Soares. A denúncia, provavelmente, segundo apurou o site Poder 360, só vai ocorrer depois do recesso judiciário, termina no 6 de janeiro, ou seja, só em 2025 teremos, saberemos se esses indiciados serão denunciados ou não pela Procuradoria-Geral da República. No documento, o ministro do Alexandre de Moraes ainda ressaltou que a manutenção do sigilo do processo relacionado ao acordo de colaboração premiada de Mauro Cid, em razão da existência de diligências em curso e outras em fase de deliberação, ou seja, ele só tirou o sigilo do inquérito da Polícia Federal e manteve o sigilo das partes do processo relacionadas com a colaboração premiada do Mauro Cid. Então, no relatório da Polícia Federal, ele concluiu que haviam núcleos, né, agrupados para dar uma logicidade, uma sequência de atos da tentativa de golpe, no sentido de que esses grupos tensionaram disseminar a narrativa de fraude nas eleições presidenciais de 2022, antes mesmo da sua realização. A finalidade era legitimar, eventualmente, uma intervenção das Forças Armadas. Então, o que é que o relatório da Polícia Federal concluiu? Que se formaram 5 grupos, 5 núcleos, que nós vamos comentar aqui, e essas pessoas, esses núcleos, tinham a finalidade de construir uma narrativa de fraude eleitoral, no sentido de criar um ambiente adequado para o golpe. No relatório da Polícia Federal, enumerou, como eu disse, a atuação de núcleos que agiram de forma simultânea e no sentido de desacreditar o processo eleitoral e planejar e executar um golpe de Estado. Então, os 5 eixos de atuação, esses 5 grupos de atuação, identificados pela Polícia Federal, eles se organizaram. Os eixos de atuação eram ataques virtuais a opositores, ataques às instituições do STF, o Tribunal Superior Eleitoral, e ao STF e ao TSE, no sentido de desacreditar a rigidez do processo eleitoral e colocar em dúvida a segurança das urnas eletrônicas. Eles atuaram também no eixo de tentativa de golpe de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e ataques às vacinas contra a Covid e a medidas sanitárias na pandemia e o uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens. Então, segundo a Polícia Federal, essas pessoas que compõem esses grupos, eles já vinham atuando desde 2021, desde a época da pandemia. Então, foi uma notícia bastante comentada nos meios de comunicação, no sentido de que, ao tirar o sigilo, a sociedade passou a saber na íntegra como funcionou todo o planejamento, todos os atos de execução, toda a tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, de impedir a posse do até então presidente eleito e empossado, o Lula, na tentativa de manter
no poder o ex-presidente Jair Bolsonaro. Outra notícia que importante que ocorreu durante a semana foi o relatório da ONU Mulheres em relação à situação global das mulheres. Uma situação trágica, triste, porque uma mulher ou menina é morta a cada 10 minutos por seu parceiro íntimo ou outro membro da família. Então, no Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, que foi agora, no dia 25, o relatório Feminicídios em 2013, Estimativas Globais de Feminicídio por Parceiro Íntimo ou Membro da Família, da ONU Mulheres, revelou que o feminicídio, que é uma forma extrema de violência contra mulheres e meninas, continua sendo um problema generalizado em todo o mundo. Segundo o relatório, 85 mil mulheres e meninas foram mortas intencionalmente em 2023. Desses homicídios, 60%, ou seja, 51 mil, foram cometidos por um parceiro íntimo ou outro membro da família. Isso equivale a 140 mulheres e meninas mortas todos os dias por seus parceiros ou parentes próximos. Ou seja, uma mulher ou menina assassinada a cada 10 minutos. Isso a nível global. Em 2003, a África registrou as maiores taxas de feminicídio, seguido pelas Américas e Oceania. Na Europa e nas Américas, a maioria das mulheres assassinadas no ambiente doméstico, ou seja, 64% e 58%, respectivamente, foram vítimas de parceiros íntimos, enquanto em outras regiões os principais agressores foram membros da família. Tem aqui uma declaração interessante da Simas Borrus, que é diretora executiva da ONU Mulheres. Ela disse o seguinte: a violência contra mulheres e meninas não é inevitável, é prevenível. Precisamos de legislação robusta, coleta de dados aprimorada, maior responsabilidade governamental, uma cultura de tolerância zero e mais financiamento para organizações de direitos das mulheres e órgãos institucionais. Então, ela identifica que a violência contra as mulheres, ela não é inevitável, ou seja, vai existir, mas ela pode ser prevenida. Como? Através de uma legislação robusta, eficiente, através de um trabalho de coleta de dados para aprimorar as políticas públicas de proteção às mulheres, maior responsabilidade dos governos em pautar essa questão em suas agendas, torna-se necessário, para melhorar a situação, uma cultura zero em relação à tolerância, à violência. Isso se relaciona profundamente à cultura, né, e à sociedade, e também mais financiamentos para organizações que trabalham para a promoção de direitos das mulheres. Então, infelizmente, a situação a nível global ela é bastante precária, é um dado alarmante, no sentido de que, por dia, 140 mulheres e meninas são mortas, o que corresponde a cada 10 minutos uma morte de uma mulher ou de uma menina, seja por parceiros ou parentes próximos. Isso é um número alarmante e trágico. Outra notícia da semana
foi que o Gabinete de Segurança de Israel aprovou o cessar-fogo de 2 meses com o Hezbollah. Então a notícia diz o seguinte aqui: o Gabinete de Segurança de Israel aprovou, nessa terça-feira agora passada, um acordo de cessar-fogo com um grupo radical libanês Hezbollah. Embora o entendimento não tenha sido anunciado oficialmente, no final da semana de fato foi anunciado, acredita-se que uma suspensão de 60 dias das hostilidades visa implementar a resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, com a esperança de que possa formar a base de uma trégua duradoura. A negociação foi mediada pelos Estados Unidos, que enviou um representante a Israel e ao Líbano. Em discurso televisionado também na tarde da terça-feira, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que está pronto para implementar o cessar-fogo e que responderia com força a qualquer violação da parte do Hezbollah. Os motivos para o cessar-fogo, segundo a imprensa internacional, é que, no discurso gravado, o premier israelense elencou 3 motivos para esse acordo de cessar-fogo com o Hezbollah. O primeiro é que Israel iria focar no Irã, ou seja, concentrar as suas estratégias de guerra e todo o seu equipamento para o Irã, repor os suprimentos de armas e dar descanso ao exército e isolar o Hamas. Ele ressaltou ainda que o Hezbollah, que é apoiado pelo Irã e aliado ao Hamas, está consideravelmente mais fraco do que no início do conflito. Além disso, alegou que os suprimentos militares estariam se esgotando, em parte, por grandes atrasos no fornecimento de armas e munições. Só destacar que a guerra também é um comércio. Né? Empresas globais lucram em cima de guerras, vendendo armas, vendendo munições, vendendo suprimentos. Então, é um comércio. E, por fim, o primeiro-ministro de Israel disse no sentido de advertir que Israel responderá decisivamente a possíveis violações de cessar-fogo. Ou seja, se o Hezbollah não cumprir a sua parte no acordo de cessar-fogo, Israel vai responder. E ele diz: faremos cumprir o acordo e responderemos vigorosamente a qualquer violação. Juntos continuaremos até a vitória, destacou. Alguns setores de Israel viram o acordo com indignação. Ou seja, antes da votação, o acordo foi recebido com fúria pela ala mais extremista da coalizão de Netanyahu. Só lembrando que o governo de Israel ele é um governo de coalizão. Então tem várias ideologias ali compondo, e aquela ala mais radical, mais extremista, não aceitou o acordo de cessar-fogo. E muitos dos quais foram deslocados pelo conflito, junto com moradores do sul do Líbano, do outro lado da fronteira. Em relação ao posicionamento dos Estados Unidos, em relação ao acordo, é que a proposta que foi apoiada pelos Estados Unidos, ela visa uma suspensão de 60 dias no conflito. E está sendo retratada como a base de um cessar-fogo definitivo, segundo um oficial libanês. Então é importante, né, esse cessar-fogo de 60 dias. Só que eu acredito que esse cessar-fogo ele se dá mais em decorrência das insuficiências de materiais da guerra, ou seja, reposição de suprimentos, de arma, munição,
e também dar um descanso às tropas do que propriamente o interesse efetivo de buscar a paz ali naquela região. Outra notícia que mexeu nos noticiários da semana foi o fato do presidente Lula ter sancionado com novas regras as emendas parlamentares. Então, essa semana o presidente Lula sancionou sem vetos a lei complementar que define as regras para a execução das emendas parlamentares. Só lembrando que essa lei estava sob análise da Câmara e do Senado, por determinação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que em agosto a suspendeu, no sentido de que essas emendas só seriam aprovadas se fossem aplicados critérios de transparência e rastreabilidade do recurso público da própria emenda. Então, foi uma determinação em agosto do Flávio Dino, essas emendas foram suspensas e agora o presidente Lula sancionou sem vetos, depois desse acordo entre parlamento, obedecendo aos critérios do ministro Flávio Dino, ele aprovou sem vetos a lei complementar que define em novas regras as emendas parlamentares. Os parlamentares retiraram do texto original a possibilidade de o governo bloquear recursos das emendas caso haja uma queda da arrecadação federal. Então vejam só que aqui na negociação os parlamentares, ou seja, deputados e senadores, deputados federais e senadores, retiraram do texto a possibilidade do governo federal, diante de um cenário de baixa arrecadação, ou seja, bloquear esses recursos. Ficou mantido apenas o contingenciamento desse recurso, que é o corte temporário, ou seja, conforme as flutuações de arrecadação tributária, o governo federal pode contingenciar, mas não pode bloquear o repasse desses recursos. No caso das emendas PIX, aquelas que eram transferidas diretamente, sem necessidade de se informar objeto e valor, com a nova regra, o parlamentar vai ter que explicar como o dinheiro será aplicado, com preferência para obras inacabadas ou situação de calamidade pública. Então, isso é importante aqui. As emendas PIX foram objetos de várias críticas, né? Porque inicialmente não se sabia para onde ia e nem a quantidade do valor de recurso público encaminhado. Com essa exigência do ministro Flávio Dino, as emendas PIX agora passam a dizer claramente o seu objeto e o valor. E tem a prioridade, a preferência, na verdade, de serem destinadas a obras inacabadas ou a situação de calamidade pública. Órgãos de controle ainda terão de fiscalizar e o Tribunal de Contas da União vai fazer a análise prévia das despesas. Com isso, a tramitação do orçamento no Congresso poderá avançar. Ele estava parado aguardando a aprovação das propostas. Com a sanção, o ministro Flávio Dino vai concluir o relatório sobre o caso e levar o assunto ao plenário da Suprema Corte. Importante notícia aqui, o Lula sancionou a nova lei das emendas parlamentares. Acredito que na democracia o diálogo institucional é importante para a inicial percepção do ministro Flávio Dino. Essas emendas elas não atendiam a critérios republicanos como a transparência e a publicidade e suspendeu em agosto e exigiu que fossem reformuladas as novas regras. Então, essa lei complementar aprovada essa semana por Lula traz essas melhorias, digamos assim.
outra notícia que chamou a atenção foi que o governo Lula suspendeu a Operação Carro-Pipa e 70 municípios da Paraíba ficaram sem água. Ficaram sem água a partir dessa semana. Então, o que é que a notícia diz aqui? Ó? O governo federal anunciou a suspensão temporária da Operação Carro-Pipa. É uma operação do governo federal que ela atende comunidades em 70 municípios da Paraíba. Falando aqui em relação ao estado da Paraíba. Só que essa suspensão ela foi especificamente para o estado da Paraíba. Mas outros estados que compõem o sertão, parte de Alagoas, Pernambuco, Ceará, Minas Gerais, que compõem a região sertão, elas têm aí a operação, esse programa do governo federal, que é uma política pública para amenizar os efeitos da seca. Só que essa semana foram suspensos temporariamente a operação na Paraíba. E isso afetou 70 municípios. E com isso vai, né, agravar a situação de milhares de famílias no semiárido. A decisão foi a semana passada, mas teve uma repercussão bastante essa semana, teve como motivo a falta de repasses financeiros necessários para a continuidade do programa. E o abastecimento foi interrompido a partir dessa segunda agora, dessa semana. Então, o escritório regional do primeiro grupamento de engenharia do Exército enviou o aviso aos coordenadores da Defesa Civil dessas cidades, informando que, devido à ausência de recursos, ou seja, falta de dinheiro, a operação precisaria ser paralisada. Então, o governo federal deixou de mandar dinheiro, né, para as empresas que prestavam serviço público aí. Então, isso gerou grande preocupação, especialmente em uma época em altas temporadas e que exige maior demanda de água. A suspensão da operação levanta novamente debate sobre a fragilidade do sistema de abastecimento semiárido e a necessidade de políticas públicas, né, mais eficazes para combater a seca na região. O Nordeste brasileiro, que abrange estados como Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Piauí, além de partes do Maranhão e Minas Gerais, é uma das regiões mais afetadas pela seca no Brasil. A escassez de água é um problema crônico que se intensifica em períodos de estiagem severa. Nesse cenário, a Operação Carro-Pipa se torna uma medida essencial para garantir que as populações possam ter acesso à água para consumo diário. Então, aqui, tragicamente, milhares de famílias serão afetadas por essa suspensão temporária, né, da Operação Carro-Pipa, que vai afetar 70 municípios da Paraíba. Ok? Outra notícia que agitou a semana foi o anúncio do ministro Fernando Haddad de que a isenção do imposto de renda até R$5.000 vai ser concedida. Ou seja, aquele que ganha até R$5.000 vai ter isenção tributária. E com essa medida será arrecadado 45 bilhões ao ano e vai beneficiar diretamente 37 milhões de pessoas. Então, esse anúncio foi dado dentro do anúncio do pacote fiscal, que pretende economizar 70 bilhões até 2026. E a notícia diz o seguinte: o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou, na noite da quarta-feira, no caso, né, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. A medida deve custar 45 bilhões por ano aos cofres públicos e isentar 36 milhões de contribuintes, segundo os especialistas. O número representa 78,2% dos 46 milhões de contribuintes no país. Então, é uma medida popular e vai beneficiar grande parte
dos contribuintes no país, quase 80%. Em pronunciamento em cadeia de rádio e TV, o ministro afirmou que a medida não terá impacto fiscal, ou seja, não vai prejudicar o arcabouço fiscal, porque haverá cobrança maior de impostos para quem recebe mais de 50 mil por mês. Então, se quem ganha até 5 mil vai ter isenção de impostos, isenção tributária, quem recebe mais de 50 mil por mês vai pagar mais um pouquinho. O ministro não disse quando a isenção começar a valer, não vai ser agora, obviamente. Também não disse qual será o formato da lei que determinará as novas regras e nem se os contribuintes que ganham mais de 5 mil por mês serão beneficiados pela mudança na faixa mais baixa. Então, o que muda? O que muda com essas novas regras? O anúncio sobre a mudança no imposto de renda foi feito em meio a um discurso a respeito de um pacote de ajuste no orçamento federal que será enviado ao Congresso. Logo após acabar o pronunciamento de Haddad, o governo avisou e o ministro da Fazenda, Rui Costa, e Simone Tebet, que é ministra do Planejamento e Orçamento, iriam conceder uma entrevista à imprensa. Isso, de fato, aconteceu na quinta-feira de manhã, lá no Palácio do Planalto. E que o ministro da Fazenda também iria se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para falar sobre o pacote de corte de gastos. Então, já comentei que pela nova regra, quem ganha até 5 mil não vai mais pagar imposto de renda, e hoje o teto é até R$ 2.824. Então vai beneficiar, como eu disse, 78,2% dos contribuintes brasileiros, território brasileiro, e vai ser muita gente beneficiada. Ok? Deixa eu ver outra coisa aqui. O ministro disse que não vai ter impacto fiscal, ou seja, que essa medida não vai aumentar os gastos do governo, ou seja, vai impactar os gastos do governo, vai aumentar, porque quem tem renda superior a 50 mil por mês pagará um pouco mais. Então, se ele tira de um lugar, ele vai ter que repor de outro. Então, quem ganha até 5 mil não vai pagar imposto de renda, e quem ganha mais de 50 mil vai pagar mais um pouco. Beleza? E é isso. Outra notícia da semana, bastante polêmica, inclusive, é que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprova proibir aborto em todos os casos, incluindo estupro. O que isso quer dizer? Que a Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira comissão para, digamos assim, o processo legislativo, todo o processo legislativo, toda a lei começa nas comissões. E a primeira comissão, assim, uma das mais importantes dentro do processo legislativo, é a Comissão de Constituição e Justiça. Essa comissão ela vai analisar o projeto de lei sobre a luz da Constituição. Ela vai dizer se os dispositivos daquele projeto de lei são constitucionais ou não. Então, aquela comissão dizendo que aquele projeto de lei é constitucional, ele segue para outra comissão. Depois vai para o parlamento, seguindo toda aquela ritualística prevista na Constituição Federal, até chegar à sanção do presidente. Então, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou essa semana uma PEC, ou seja, uma proposta de emenda à Constituição, que proíbe o aborto no Brasil, até em casos previstos na lei, que não é o caso do estupro. Então, o que foi que aconteceu? O texto ele foi aprovado por 35 votos favoráveis e 15 contrários. A proposta ela vai ainda passar por outro colegiado especial, como eu disse. O presidente da Câmara, no caso, Arthur Lira, vai precisar autorizar a instalação da comissão especial para analisar o projeto, e o grupo, segundo a lei, tem até 40 sessões para debate.
Depois dessa comissão especial, a PEC precisará ser aprovada no plenário da Câmara em 2 turnos, né, conforme a Constituição prevê. Todo projeto, toda proposta de emenda à Constituição exige um quórum especial, ou seja, 3/5 dos membros da Câmara dos Deputados unidos em 2 votações, primeiro e segundo turno. Então, cada um são necessários 3/5 dos votos, e em seguida ela vai passando, né, por esses procedimentos lá na Câmara, vai ser enviada para o Senado. Só é interessante destacar que essa proposta ela tem como origem lá um projeto do ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha. E o texto dessa PEC, ela muda o artigo 5º da Constituição para garantir a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. É essa parte aqui que é incluída, que pretende ser incluída no texto constitucional. Então, isso significa que, se o Congresso aprovar a PEC, mesmo um aborto que hoje é permitido por lei, em 3 situações, ele vai ser proibido. Só destacando que a Constituição ela permite o aborto em 3 situações. Um é quando a gravidez ela é decorrente de estupro, ou quando a gravidez põe em risco a vida da mulher. E 3, quando a gravidez ela apresenta, no caso, problemas com a anencefalia da criança. Então, nessas 3 circunstâncias, aqui, nessas 3 circunstâncias, ou seja, o Brasil permite procedimento quando a mulher corre risco de morte e não há outro jeito para salvá-la. Em gestações de fetos por anencefalia, ou seja, sem cérebro, ou parte dele vai afetar a sua vida, ou gravidez ocasionada por estupro. Então, nessas 3 circunstâncias, a lei permite o aborto. Sendo aprovada essa PEC, até o aborto legal, ou seja, essas 3 condições aqui, o aborto vai ser considerado crime. Então, a deputada do PSOL, a Sânia Bonfim, disse que a proposta impede o direito ao aborto, inclusive quando significa risco de morte para a gestante. E foi bastante criticada pela ala mais progressista da Câmara dos Deputados. Inclusive, a Sânia Bonfim, que é do pessoal lá de São Paulo, deputada federal do PSOL, disse o seguinte: é uma opção política de se impor às mulheres brasileiras uma vida de dor e sofrimento para aquelas que não querem ser mães, porque não são obrigadas a carregar a gestação do estuprador. Olha só, ela está dizendo que é uma opção política, e de fato, realmente, é uma opção política, de impor às mulheres uma vida de dor e sofrimento para aquelas que não querem ser mães, porque não são obrigadas a carregar a gestação do estuprador. Mas também para aquelas que querem ser mães, mas não conseguem pelo método tradicional e não vão poder pelo método de fertilização in vitro. Ela quer dizer aqui que, se a PEC for aprovada, aquelas mães que não podem ser, essa PEC vai afetar até o direito de ser mãe daquelas mulheres que, por diversos problemas, não podem ser mães pelo método tradicional e que recorrem a método de fertilização in vitro. Sendo aprovada essa PEC, até o procedimento de fertilização in vitro vai ser considerado crime. A Câmara já tentou legislar sobre esse aborto, isso que é importante. Outro projeto de lei é que para o aborto ao crime de homicídio. Isso já foi debatido na Câmara em junho desse ano. Na ocasião, os deputados aprovaram a urgência, uma votação relâmpago, da proposta que torna a punição para a interrupção da gravidez similar à pena de homicídio. Ou seja, eles equipararam o aborto ao homicídio. A proposta avançou porque Lira tinha feito um acordo com a bancada evangélica, mas a repercussão foi bastante grande
a nível nacional e o texto empacou. Então, após a repercussão negativa, o presidente da Câmara, no caso do Lira, afirmou que o projeto de lei seria retomado no segundo semestre desse ano, que não foi, com a formação de uma comissão representativa em agosto. Até hoje, o colegiado continua sem ser criado, isso em decorrência da repercussão negativa do projeto de lei. Beleza? E, por fim, outra notícia importante da semana foi que, em entrevista, Bolsonaro afirmou que a anistia seria uma medida necessária para apaziguar os conflitos e os ânimos políticos no Brasil. Então, aqui, ó, em matéria da revista Fórum, diz o seguinte: em pânico, Bolsonaro implora desesperado por anistia a Lula e Moraes. Então, Jair Bolsonaro, indiciado pela Polícia Federal e apontado como líder da organização criminosa, isso é relatório da polícia, tentou aplicar um golpe de Estado. Né? Voltou a demonstrar que está em pânico com a possibilidade de ser preso. E fez um apelo desesperado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao ministro Alexandre Moraes, do STF, por anistia. Em entrevista ao canal do YouTube do site de extrema-direita Revista Oeste, na noite dessa última quinta-feira, o presidente, claramente desnorteado, apelou por um gesto de Lula e Moraes. Ele apelou a Lula e a Moraes, no sentido de anistiar os envolvidos com a trama golpista, disse que essa seria a única maneira de pacificar o país. Aqui nós temos o vídeo que foi colocado aqui há pouco, Bolsonaro, mas ele disse isso aqui: para nós pacificarmos o Brasil, alguém tem que ceder. Quem tem que ceder? Pergunta Bolsonaro. O senhor Alexandre de Moraes. Anistia, em 1979, eu não era deputado. Foi anistiada gente que matou, soltou bomba, que sequestrou, que roubou, que sequestrou avião. Isso aqui ele quer dizer que o Dilma. Né? E vamos pacificar. Zera o jogo daqui para frente. Agora, se tivesse uma palavra do Lula ou do Alexandre de Moraes no tocante à anistia, estava tudo resolvido. Não querem pacificar? Pacifica, implorou Bolsonaro. Então aqui o ex-presidente Bolsonaro recorre ao ministro Alexandre de Moraes e ao presidente Lula para que ambos se comprometam, né, à adoção da anistia, o que vai livrar todos aqueles envolvidos, todas aquelas pessoas envolvidas no 8 de janeiro do ano passado, aqueles atos de vandalismo do STF no Congresso, e o próprio Bolsonaro seria beneficiado também com a anistia. Eu apelo aos ministros do Supremo Tribunal Federal, por favor, repensem, vamos partir para uma anistia, vai ser pacificado, prosseguiu Bolsonaro. E aqui eu vou colocar produzir aqui o que o Bolsonaro falou. Para nós pacificarmos o Brasil, alguém tem que ceder. Quem tem que ceder? Eu sou Alexandre de Moraes. A anistia. Em 79, foi anistia, eu não era deputado, mas foi iniciado gente que matou, que soltou bomba, que sequestrou, que roubou, que sequestrou avião. E vamos pacificar, zero o jogo daqui para frente. Agora, se tivesse uma palavra do Lula ou do Alexandre de Moraes no tocante à anistia, estava tudo resolvido. Então é isso. Bolsonaro recorre ao presidente Lula e ao presidente e ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, para anistiar todos aqueles envolvidos no 8 de janeiro.
e ele também ser beneficiado. Ok? Então, nós finalizamos aqui mais uma edição do Seminário Cabano, na qual as principais notícias da semana foram comentadas aqui, analisadas, para te deixar mais informado. Eu me despeço, um grande abraço e até a próxima semana, próxima edição, próximo sábado. Fui.